Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. 3 mentiras que enganam os evangélicos. Eu vou focar em apenas 3 focos do sistema religioso evangélico que enganam nossos amados irmãos, abençoados, eleitos, assim como eu fui durante 14 anos nessa coisa chamada Igreja Evangélica, Religião Evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E estou há mais de 5 anos propagando essa graça maravilhosa que foi revelada ao apóstolo Paulo. Só que, com a morte do apóstolo Paulo, o evangelho da graça ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que eu digo que, quando o líder é um homem sério, ético e idôneo, ele leva os filhos de Deus, os eleitos de Deus, para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. Eles não compreendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Nós estamos na graça, no ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismo, não tem mais o ministério de condenação e morte, que era o ministério de Moisés, das 613 leis da Torá. Nossos amados irmãos evangélicos não compreendem isso. Por quê? Porque eles nunca ouviram a mensagem da graça. De repente, alguns vão assistir uma mensagem da graça pela primeira vez nesse exato momento. Se for filho da livre, vai compreender. Se for filho da escrava, não tem jeito. Esse canal Acorda, Povo de Deus, foi feito para os filhos da livre, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por isso. Então, os filhos da livre compreendem o evangelho da graça. Então, nós estávamos nesse sistema religioso evangélico porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. Estávamos insatisfeitos, sabíamos que havia algo de errado, as coisas não se encaixavam. Mas quando nós ouvimos uma mensagem da graça de Deus pela primeira vez, glória a Deus por isso, tudo se encaixou e hoje a gente reina, a gente descansa, ao contrário dos nossos amados irmãos evangélicos. Muitos filhos da livre estão nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros, que são lugares asquerosos, propensos à corrupção. Claro que existem homens sérios, éticos, idôneos. Eu tenho testemunhos aqui de ex-pastores, entre aspas, que eles confirmam: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Pessoas que passaram 25, 30, 35 anos na Batista, na Assembleia de Deus, mas são homens sérios e éticos. Eu acredito que existam muitos homens sérios que acreditam naquilo que pregam. Assim como eu passei 14 anos, muitos passaram 30, 40, 50 anos acreditando em tudo que eles pregavam. Mas eu digo sem medo de errar, a maioria sabe que está enganando. A maioria sabe que esse ser diabo nunca existiu. Eles sabem que inferno significa sepultura. Meu Deus! Se todos os evangélicos compreendessem que inferno significa sepultura, todas as pregações evangélicas caem por terra. Se eles compreenderem que inferno significa sepultura. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Pecado na Bíblia era transgressão das leis, que nós não somos mais pecadores. Os evangélicos confundem pecado com a carne ativada e os pastores, na sua maioria, não têm interesse em fazer com que nossos amados irmãos evangélicos compreendam o evangelho da graça de Deus. Se o evangélico entender o evangelho da graça, se o evangélico compreender, essas chamadas igrejas serão fechadas,
os pastores desempregados e o povo feliz para a glória de Deus. Mas claro que esse também não é o desejo do nosso Deus. Ele dá o entendimento a uns e não dá o entendimento a outros. Logo, todos estão fazendo a vontade de Deus. Se você tem aí o seu cônjuge que não compreende a graça, é da vontade de Deus. A gente tem a certeza que ele ou ela é um abençoado, é um eleito, é um espírito perfeito. E também quando a carne dela tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Ao contrário do pensamento dele para comigo e para você. Nós somos taxados como desigrejados, afastados, desviados. Glória a Deus, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso para a glória de Deus. Então eles acreditam que nós estamos sendo usados por Satanás, que nós iremos para o inferno. E a gente já tem a certeza que quando eles não compreendem a graça, eles são abençoados e esse não entendimento também é de Deus. E isso nos faz descansar, repousar para a glória de Deus. Então esse é o tema da mensagem. 3 mentiras. Eu vou destacar apenas 3 mentiras que enganam nossos amados irmãos evangélicos. Esses que me detonam com força aqui, né? Basta você falar uma mensagem aí sobre os pastores líderes, né? Quando você fala uma mensagem que você diz que são cães gulosos, o Paulo Júnior, o tio Nicodemos, o Hernanes Dias Lopes. Gente, esses homens encontraram a fórmula da Coca-Cola. Pois é, o que eles fazem estão dando certo para eles. Você vê que praticamente todos eles vendem livros. Quando eles vendem livros, eles ganham milhões de reais. Então essa proposta de levar medo e terror para nossos amados irmãos evangélicos está dando certo. É a fórmula da Coca-Cola. O medo e terror atrai as pessoas. A graça afasta. Por isso que eu digo, se o nosso amado irmão evangélico entender a graça, vai ser menos um dizimista e menos um ofertante. Todas as igrejas seriam fechadas. Os pastores ficarão desempregados, têm que voltar para o campo de trabalho. E o povo feliz quando entende o evangelho da graça de Deus. Mas é o que eu digo, né? É da vontade de Deus o entendimento e é também da vontade de Deus o não entendimento. Não tem jeito, você prega uma palavra para um filho da escrava, ele não compreende, ele veio ao mundo para viver na escravidão. Então vamos lá. 3 mentiras que enganam nossos amados irmãos evangélicos, repito, que me detonam com força aqui, viu? Mas faz parte, né? Vamos lá. A primeira mentira é que a Bíblia é um livro profético. Como os nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados, né? Esse livro aqui, chamado Bíblia, é a manifestação de Deus para com o seu povo, povo de Israel. Queridos, esse livro aqui é um livro de história. Não existe mais profecias nenhuma para ser cumprida. Não existe. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Pois todas as profecias foram para Israel e todas elas, sem exceção, já foram cumpridas. É através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus, pois nesse livro de história, está escrito a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. É através desse livro de história que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro, se a Bíblia não existisse, espiritualmente não ia mudar absolutamente nada. Então os evangélicos são enganados porque eles acreditam que a Bíblia é um livro profético e não é mais profético. Não existe mais na Bíblia, eis que te digo, assim diz o Senhor. Tudo eis que te digo e assim diz o Senhor foi para Israel, para os judeus. Repita, a manifestação de Deus para com o seu povo, de Israel. Quando Paulo disse, e ele fez alguns, levantou alguns para pastores, diáconos,
Paulo está falando de Jesus de Nazaré. Ele quem? Jesus de Nazaré. Porque antes havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Nossos amados irmãos evangélicos não entendem isso, porque é pregado para eles que estamos nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, eles não compreendem que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que a grande tribulação aconteceu no ano 70, a invasão do general Tito, o anticristo, sobre Jerusalém. Então ali aconteceu a parúzia, que foi a volta de Jesus, a gente vai ver aqui, né? Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi o juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Aconteceu também a ressurreição dos mortos e a grande tribulação. Todos os discípulos já estavam passando por tribulações. Mateus 23, 24, Sermão da Montanha, já falei várias mensagens aqui que foram para aquela época. Jesus se refere a vocês, Israel, tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Então é um engano os evangélicos acreditarem que a Bíblia é um livro profético. Não é mais profético, é um livro de história. Quando alguém chegar para você, eis que te digo, e assim diz o Senhor, corra que vai vir profetada. Meu querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus habita em você. Por que Deus vai me usar para dizer, eis que te digo? Assim diz o Senhor. É mentira, a intenção desse camarada é tirar dinheiro de você. Claro que existem alguns que acreditam naquilo que pregam, que são vítimas do sistema religioso, mas a maioria está mentindo, está enganando. Já ligaram até para mim, Júlia, essa tua palavra me quebra. É esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Então a primeira mentira é, a Bíblia é um livro profético. É mentira, não é mais profético, é histórico. Olha só o que disse, vou fazer aqui algumas profecias que já foram cumpridas, né, que os nossos amados irmãos abençoados ateus não compreendem. Eles usam as atrocidades de Deus na Bíblia para dizer que Deus não existe. Interessante que tem ateus que dizem, né, Jesus era mau. Pois se ele não existe, como é que ele era mau? Deus fez muitas atrocidades. Ora, se Deus não existe, como é que ele fez atrocidades? Eu costumo dizer que nossos amados irmãos ateus são abençoados, são eleitos e eles estão fazendo a vontade de Deus. Deus é tão poderoso que até ateu ele faz. Continua fazendo, né? Existem mais de 300 profecias messiânicas, todas elas cumpridas. A gente vai ver algumas aqui. Existem mais de 2.000 profecias, todas elas cumpridas até o ano 70. Olha só o que Miqueias, o profeta Miqueias diz: E tu, Belém Efrata, Belém de Judeia, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse cumprimento aí 1000 anos depois, quase 1000 anos depois, se cumpriu em Mateus 2:1, que disse: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, olha só, a profecia se cumprindo 800 anos depois, no templo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém os magos que perguntavam. Então a gente vê esse contexto aí, o nascimento de Jesus, né, fazendo cumprir a profecia do profeta Miqueias. Isaías, grande profeta messiânico, né, um dos que mais profetizou sobre a vinda de Jesus de Nazaré, sobre o Messias. Olha o que ele diz, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Jesus. Então você vê também nessa época, né, 800 anos depois, essa palavra foi cumprida. Gente, é impossível um ser humano sem nenhuma inspiração fazer um livro desse. Esse livro, se fosse feito apenas com inteligência humana,
ele já teria caído no esquecimento. E quanto mais dizem que esse livro não tem inspiração divina, mais ele cresce, que o que prova que realmente teve a inspiração divina. É impossível um ser humano, por mais inteligente que seja, escrever um livro desse. Tudo se encaixa, tudo é perfeito, todas as profecias cumpridas. Então, olha, o cumprimento do profeta Isaías está lá em Mateus, o primeiro cumprimento, 1,18, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, virgem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. O segundo cumprimento dessa profecia de Isaías 7,14. E não a conheceu, José, não teve relações, conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus, de Emanuel. Viu aí, 800 anos depois, a profecia de Isaías sendo cumprida. Olha só, Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, a profecia de Isaías 53:13 se cumprindo em João 7:5, pois nem seus irmãos criam nele. Então você vê que isso aí faz parte da primeira mentira, que a Bíblia é um livro profético. Então eu estou mostrando aqui as profecias que já foram cumpridas. Mas os nossos amados evangélicos acreditam que as profecias ainda estão por acontecer. E isso faz com que esse ensinamento gere uma fonte de renda muito grande. Porque é aquilo, quando você prega o futuro que vai acontecer, você prende nossos amados irmãos evangélicos. Então, quanto mais medo e terror, mais eles são atraídos. O medo e o terror atraem, a graça espanta, bota para correr. Porque quando um eleito de Deus, filho da livre, compreende a graça, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igrejas. São verdadeiros alçapões, arapucas, antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. E isso a gente está vendo aí até no nosso meio, né? Essa falsa graça, essa religião da graça aí, que também está no nosso meio, também com a única intenção, tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Isso também é anátema, não tem base bíblica nenhuma, tá certo? Toda a oferta que Paulo recebia, eram para pobres e necessitados. Não tem na Bíblia, nem no Evangelho da circuncisão, nem da incircuncisão, alguém que propagou a graça e teve qualidade de vida. Isso é anátema. Olha só, Mateus, vou aqui, ó. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Você vê que tudo foi para Israel. Mateus 23:1, Mateus 23:13. Mas ai de vós, você vê esse ai de vós, está apontando para um grupo de pessoas local da região. Jesus está dizendo, ai de vós, vocês, escribas e fariseus. Você vê que nesse texto de Mateus 23, Jesus repete muitas vezes essa frase, ai de vós, ai de vós, ai de vós, condutores cegos. Mateus 23:31, assim vós, não tem nada a ver com os dias de hoje. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Está lá Mateus 24:34, né? Não passará esta geração sem que todas, sermão da montanha, todas estas coisas aconteçam. E aqui antes ele diz, ó, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, geração de Israel da época. Mateus 23:37, ó, que geração? Você vê que o 36 diz toda esta geração. Em seguida diz Jerusalém, Jerusalém. O que é que nós temos a ver com isso? Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Mateus 23, 38. Eis que a vossa, apontando para um grupo de pessoas, a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhes disse a quem? Aos seus discípulos. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está se referindo ao templo de Jerusalém. Então, Deus nunca habitou em templo construído por mãos de homens. Ele nunca habitou, nem nessa época, nem na época de Davi, de Abraão, Jacó. Deus se manifestava dentro das pessoas lá no templo. Então, quando as pessoas iam buscar a Deus, adorar a Deus no templo em Jerusalém, não é que Deus estava lá, é que Deus entrava e saía nos seus eleitos. Ele se manifestava. E o Espírito de Deus entrou em Saul. E o Espírito de Deus saiu de Saul. Davi disse, não tiras de mim o teu Santo Espírito. Então, o templo de Jerusalém, que Jesus disse aqui antes que ia ser derrubado, e foi derrubado no ano 70, esse templo, os judeus iam para lá adorar a Deus lá. Não é que Deus estava lá, é que lá Deus se manifestava dentro das pessoas, porque Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens. 24, 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, meus discípulos, porque é misto, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Você vê que foi uma palavra que não é profética, estava muito próximo de acontecer. Deixa eu ver aqui, parece que deu um pane. Deixa eu ver aqui que congelou aqui a imagem. Vamos lá. Viu? Então, ao Mateus 24, 7. Diz, porquanto se levantará nação contra nação. Gente, isso tudo já aconteceu na época. Nação contra nação, reino contra reino. Você está vendo aí que é uma palavra 100% para a época. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares de Israel. A gente vai ver aqui que toda a terra de Israel, mundo na Bíblia, mundo de Israel. Mas nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados por conta disso. Mateus 24, 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ao 24, 9. Então vos hão de entregar, vocês, meus discípulos, hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações de Israel, 5 vizinhas de Israel, por causa do meu nome. Nome de quem? De Jesus de Nazaré. O que é que nós temos a ver com isso? Mateus 24, 13 e 15. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O sistema religioso usa isso para prender nossos amados irmãos evangélicos. Essa salvação aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação que foi no ano 70. Ou seja, era possível perder a salvação. Paulo fala isso em Hebreus, aquele que retroceder, Dema me abandonou, amando o presente mundo. Ou seja, era possível perder a salvação. A gente vê debates aí de pastores, teólogos. Era possível perder a salvação? Sim, é possível. Não, não é possível. Eles não compreendem que quando Jesus falou isso, se referiu à salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Salvação nunca foi do Espírito. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele veio e participou de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. Que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. E todo espírito é perfeito. A maldade do homem hoje nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a Deus. Por mais trágico que seja, estarrecedor que seja, uma situação, uma desgraça, o final sempre é glorioso. Por isso que ele diz em Isaías 45, 7, eu causo bem, eu causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele usa o bem e o mal para fazer o seu propósito.
O bem e o mal pertencem a ele. Então, quando ele diz, mas aquele judeu, aquele israelita que perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram morreram antes da grande tribulação, não passaram, foram salvos. O espírito dormiu, ficou inerte. Você vê que Paulo e Jesus muitas vezes falam, uns já dormem no Senhor. A ressurreição foi no ano 70. Por isso que Jesus disse a Pedro, e a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Por quê? Que inferno é esse? Jesus falou de inferno em Mateus muito, era o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Era a parte mais baixa, o vale de Jerusalém, que hoje é um ponto turístico. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Então esse inferno falado por Jesus em Mateus era o Geena, que era um crematório, um lixão. E aqui ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, quando se entendia, quando se acreditava no evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, eram salvos. Por isso que Jesus disse a Pedro, e a porta do inferno, da sepultura, não irá prevalecer. Porque antes do ano 70, o eleito morria e prevalecia a sepultura, prevalecia o inferno. Jesus disse, não vai prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, até os dias de hoje, quando o eleito morre, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura, porque não prevalece mais. A ressurreição já teve. O espírito imediatamente volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Por isso que nós já estamos na vida eterna. Essa carne aqui tombar, logo, o espírito, que Paulo diz, se há corpo natural, há corpo espiritual. Esse corpo espiritual já existe e está dentro de mim, dentro de você. Quando a carne tombar, esse corpo espiritual volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Então, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem muitos evangélicos que vivem literalmente no inferno. Eu tenho falado aqui que o inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Aceitou Jesus, você está entrando no inferno, porque aí há uma mudança radical. Eles acreditam, não, agora nós somos novas criaturas. Isso é uma heresia e uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Então, aquele que perseverar até o fim, não desistir, não retroceder, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Será pregado em todo o mundo, mundo de Israel, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você vê que ele diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó, o 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Não existe mais lugar santo físico. Isso foi em Jerusalém. Agora o templo é espiritual. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. O templo agora é espiritual. Então veja, de que falou o profeta Daniel? Está no lugar santo, ou seja, está. Esse lugar santo existia. Por isso que o verbo aqui está no presente. Está no lugar santo. Não existe mais. Foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. De quem lê, entenda. Mateus 24, 13, 15. Mateus 24, 16. Isso aí eu estou falando, a primeira mentira, que não existe mais profecias. Todas foram cumpridas. Então, toda vez que eu leio esse versículo, dá vontade de tomar uma aguinha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque é muita cegueira. A gente sabe que essa cegueira é de Deus, né? Eu passei 14 anos acreditando em tudo que eu escutava. Queridos, nós passamos décadas ouvindo tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Nós ouvimos durante muito tempo que 2 mais 2 é igual a 5. De repente vem uma pessoa e diz, rapaz, 2 mais 2 é igual a 4. Tem gente que diz, rapaz, você já viu a última heresia do Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus?
Qual foi a última heresia dele? Ele está dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. Nossa, queima ele, Jeová. Nossa, como esse homem está sendo usado para levar muitas pessoas para o inferno. Como é que uma pessoa fala uma heresia dessa? Que 2 mais 2 é igual a 4. Que heresia! Todos nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 5. Então nós ouvimos tantas mentiras, né? E essas mentiras, muitas vezes praticadas na mente, elas se tornam verdades. Então veja, você vê aqui, ó, que é o Sermão da Montanha. Ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu querido, minha querida, você aí que é evangélico, que está ouvindo essa mensagem, o que é que você tem a ver com isso? Aí sabe o que é que os pastores dizem? E os nossos amados irmãos evangélicos acreditam, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí o pastor diz, meu irmão, Judéia é o teu campo de batalha. Judéia é a tribulação que você está passando. Você está passando por tribulação? Sim, pastor, estou. Então isso aí é a sua Judéia. Então você tem que ir para os montes. Que monte? Para o seu quarto, para o seu lugar de oração. Olha só, que mentira! E os nossos amados evangélicos acreditam nessa mentira, nessa heresia desses cães gulosos. Você vê uma palavra, porque Judéia era o centro de Jerusalém. Foi ali que o Tito, o general Tito, invadiu Jerusalém. Então a Judéia era o centro de Jerusalém. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, se vocês estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Mateus 24, 21, ó, porque haverá então grande aflição. Você está vendo aí que já existia aflições, tribulações. Eles já estavam nas vésperas da grande tribulação que foi no ano 70. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ó, ele afirmando, ó, até agora. Quer dizer, já estavam passando as vésperas, o início da grande tribulação. Nem tampouco há de haver. Mateus 24, 23. Ó. Então, se alguém vos disser, ó, vos, meus discípulos, se alguém vos disser, a vocês, meus discípulos, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. O 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Que tribos? Você faz parte de alguma tribo? Eu passei 14 anos numa tribo evangélica. Você está vendo aqui uma linguagem para a época, para Israel. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu passei 14 anos acreditando que Jesus ia aparecer num cavalo branco, nas nuvens, pocotó, 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 tó. Trombeta significa palavra, nuvem significa juízo. A gente vai ver aqui Isaías 19:1, ele vindo cavalgando numa nuvem ligeira. Olha só, descendo o seu juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia, numa nuvem ligeira. Tu consegue imaginar isso, meu irmão? Deus num cavalo, é pocotó, 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 navegando, numa nuvem, cavalgando numa nuvem ligeira. Não, descendo o seu juízo sobre a Babilônia, sobre o Egito. E o último juízo de Deus foi sobre Israel. Juízo entre aspas. Porque toda a ira de Deus já estava determinada desde antes da fundação do mundo. Foi vontade de Deus a ira dele. Todas as tribos da terra. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo, meus discípulos, que não passará esta. Você vê que o sistema religioso, além de levar medo e terror, assassina a língua portuguesa. Como levar isso para o futuro, gente? A geração da Bíblia eram 40 anos. Não passará esta geração sem que muitas destas coisas aconteçam, todas estas coisas aconteçam. Todas são quantos? Aí o cão guloso de um pastor, o Hernani Dias Lopes, esse cão guloso, um dia disse isso. Mateus 24 até o 34 já aconteceu. Do 35 até os 51 vai acontecer. Olha só. Você vê que essa separação de versículos, né, capítulo, tudo isso foi escrito pelo homem, separado pelo homem, para ajudar no entendimento, na leitura. Não existe, Jesus não disse, ó, até aqui está acontecendo, a partir de agora vai acontecer num futuro distante. Mas os pastores dizem isso para os evangélicos acreditam nessa mentira. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas, esta geração da época presente, sem que
todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós, grupo de pessoas, vós, meus discípulos, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nem Jesus sabia quando é que viria, porque Jesus ele era uma criatura. Agora, quem estava dentro de Jesus era o próprio Deus. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Né? Então isso aconteceu o quê? No ano 70. Né, ele vindo com as nuvens, trazendo o juízo, e todo olho viu os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi um juízo sobre Israel. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, meu irmão evangélico, como é que Jesus vai vir? Se Jesus vai vir, ele seria a segunda pessoa da Trindade? O Espírito Santo habita em você, como é que ele vai vir? Jesus disse lá em João, importa que eu vá e envie o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou e enviarei. Então ele foi. Em Atos 2, Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. Então, desde Atos 2, Pentecostes, que o Espírito de Deus habita, mora, reside dentro de todos os eleitos. Se ele habita dentro de mim e você, como é que ele vai voltar? Eu lancei esse desafio, ninguém me refutou. Sabe que teve um abençoado que disse, os pastores não responderam porque eles não vão perder o tempo deles com você. Olha que resposta. Filhos da escrava vieram ao mundo para viverem na escravidão. Não tem jeito. Discutir com o filho da escrava é o mesmo que enxugar gelo. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Não perca tempo. Mateus 15, 24. Olha aí, ó. Você vai ler isso aí para um evangélico, ele não aceita isso de jeito nenhum. E ele respondeu, o próprio Jesus, eu fui enviado apenas, não somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. E a volta dele, ó, Apocalipse 14, 7, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou. Esse verbo está no presente, no passado e no futuro. No presente da época. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Que todos viram ele vindo com as nuvens, trazendo juízo. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o ultrapassaram, viram a volta dele que foi o juízo sobre Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Apenas as ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Aí o pastor diz que ele morreu por todos os pecados de toda a humanidade. Então ele mentiu, né? Ele é mentiroso, né? O evangélico não entende que pecado era transgressão das leis. A gente vai ver aqui que é uma das 3 mentiras. Olha, vendo aqui, Apocalipse 14, 7, e aqui eu repeti, ó. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Ele veio para Israel e o seu juízo. Que juízo? De Israel. Chegou, verbo presente da época. Apocalipse 1. Para quem foi o livro do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Viu a linguagem aí do Apocalipse? Aos seus servos. O que breve há de acontecer. Hebreus 10, 37. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Faz 2000 anos que Paulo disse isso. Quase 2000 anos. Aos seus servos. O que em breve há de acontecer. Você vê a revelação que João teve para enviar para as 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Nem existem mais. Que hoje é o país da Turquia. Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens, trazendo juízo. Ele trouxe no ano 70. O seu juízo chegou. Aqui, ó. O seu juízo chegou. Olha aqui. Eis que vem com as nuvens, juízo, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Tem que entender que terra na Bíblia, mundo na Bíblia, é mundo e terra de Israel. Enquanto os evangélicos entenderem que terra na Bíblia é planeta Terra, vão continuar sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Apocalipse 1,11, escreve João um livro que você vê e envie às 7 igrejas.
7 santos, 7 pastores de cada cidade ali que hoje é a Turquia. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que é que nós temos a ver com isso? Aí sabe o que é que o pastor, o cão guloso, diz? Meu irmão, qual foi a última igreja que João falou? Laodiceia, pastor. Pois é, meu irmão, nós estamos no período de Laodiceia. Isso é um bandido, isso é um estelionatário, isso é um fraudador do evangelho. Esse cara sabe que está enganando. Se ele pregar o evangelho da graça, ele fica desempregado, esse cão guloso. Como é que o cara fala uma mentira dessa e nossos amados irmãos evangélicos acreditam nisso? Hoje é a Turquia, essas 7 igrejas. Isaías 19:1, advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Você viu aí, descendo o juízo sobre o Egito, usou a expressão nuvem ligeira, nuvem veloz. Não é literal isso. Os evangélicos pegam as coisas tão no literal que se eu disser que minha vizinha é uma galinha, ele vai perguntar se é de capoeira, se ela bota ovos e faz cocoricó. Se eu disser que minha vizinha é uma cobra, ela vai perguntar é jiboia ou surucucu. Não é literal, é figura de linguagem, maneira de se expressar. Então, trombeta na Bíblia, nesse caso aí, foi o quê? Palavra, a última palavra, vir nas nuvens, juízo. Mateus 3,16. Então, que mundo é esse? Porque Deus amou o mundo. Que mundo? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele de Israel, todo aquele judeu que nele crer, com R no final, entendimento, não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus 26:28. Vai dizer isso aí para um evangélico. Ele disse que o sangue dele morreu por toda a humanidade. Então, Jesus, de novo, é mentiroso. Isto é o meu sangue da aliança, o novo pacto, a nova aliança, que é derramado em favor de toda a humanidade. De quem? Em favor de muitos, que muitos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Em favor de quê? De muitos. Para perdão dos pecados. Aí o evangelho faz, nós somos pecadores. Ou está chamando Deus de mentiroso ou está voltando para antes da cruz. Ele não compreende que pecado era transgressão de leis. Isto é o meu sangue da aliança, do novo pacto, que é derramado em favor de muitos. O sangue dele não tem mais poder, ele não sangra mais, ele é espírito. Mas o pastor diz, o sangue de Jesus tem poder. Tem? Pois se tem, mostra que tem. Essa caneca aqui tem um objetivo. Que objetivo? Colocar água. Tem, está aqui a caneca, o copo, tocável, palpável. Como é que você diz que o sangue tem? Mostra o sangue, pastor. Ele não sangra mais, ele é espírito. O único propósito da vinda de Jesus foi aniquilar o pecado, que eram as 613 leis da Torá. Acabou. Todas as profecias foram para Israel. Mateus 15:24. De novo, respondeu Jesus, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14:7. Chegou a hora do seu juízo. Chegou o verbo presente na época. Então o sangue dele veio aniquilar o pecado, que eram as 613 leis. Ele veio apenas para Israel e a volta dele o juízo sobre Israel. Segunda mentira, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Isso é um feitiço, né? Isso é uma macumba, né? Mas esse feitiço é de Deus. Deus tira o véu de alguns e não tira o véu dos outros. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí o pastor diz, quem é o Deus deste século? Satanás, o sócio dos pastores. Quando lê o contexto, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Moisés era um Deus. Só que depois da cruz, Paulo está dizendo, irmãos, o Deus deste século, Moisés, continua cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés. Agora é o Cristo ressuscitado, Romanos 7:4. Agora é o ministério da fé, do Espírito. Não tem mais cerimonialismo, sacrifício, ministério de condenação e morte, que era o ministério de Moisés. E Paulo está dizendo, em 2 Coríntios 4, o Deus deste século, meus irmãos. Paulo viveu o período transitório. Antes da cruz, Moisés era o Deus
daquele cego. Depois da cruz, Paulo está dizendo, Moisés continua cegando o entendimento de vocês, para que não respondesse o evangelho da graça, da glória de Deus. Paulo estava dizendo isso para os judeus, e Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Paulo disse para os judeus, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos, mas não tem entendimento. Então a segunda mentira é essa, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ora, se ele morreu por todos, você ainda é pecador? Todos significam quantos? Todos são todos, totalidade, 100%, unanimidade. Ora, se ele morreu por todos, o inferno vai estar vazio. Não faz sentido Jesus morrer na cruz por todos os pecados e ter feito o inferno. Ele fazia um, ele fazia o outro. Segunda mentira, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Os evangélicos acreditam nisso. Zacarias 3,9. Removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Você vai no supermercado, esse sabão em pó vai remover essa mancha na camisa. O vendedor está dizendo o quê? Que vai deixar ou que vai tirar? Que vai remover, que vai tirar. Deus está dizendo, usando o profeta Zacarias, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando ao cumprimento dessa palavra aqui, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo. Não, que tira. Não tirou, viu aí que é mundo de Israel? Quando você diz que é pecador, você está voltando para antes da cruz? Ou você está dizendo que Deus é mentiroso? Quem é que entende isso? Só os filhos da livre. Um evangélico que está ouvindo uma mensagem dessa pela primeira vez e ele sendo filho da livre, rapaz, o que é que esse homem está dizendo? Ele vai pesquisar, ele vai sondar. O filho da escrava vai me detonar aqui embaixo. Sei o que eles estão fazendo. De vez em quando cai de paraquedas uns filhos da escrava aqui. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo de Israel. Aniquilar as 613 leis que eram o pecado. O que é que Paulo diz aqui em Romanos 5,8? Eu fiz uma pergunta dessa para um pastor, ele não me respondeu. Pastor, o que significa éramos? Se você diz, Júlio, eu era um alcoólatra, você está dizendo que é o que era? Que era, que você não é mais. Eu era viciado em cigarro. Aí você é? Não, você era, não é mais. Mas Deus demonstra o seu amor por nós não, eles. Paulo está dizendo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso, não nós, eles, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eles eram pecadores porque eles viveram antes da cruz, quando havia pecado. Depois da cruz, Paulo fala, éramos pecadores. Aí o evangélico hoje, nós somos pecadores, meu irmão. O sistema religioso tem interesse que você acredite nisso. Quando você acredita que você é pecador, você vai encher esses alçapões, essas arapucas que estão aí e vão sustentar esses homens aí. O que significa éramos? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, seu herege. Olha só. Quando o camarada fala, pastor, eu vi uma mensagem aí onde um pregador da graça diz que nós éramos pecadores. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É mesmo. De vez em quando um evangélico me refuta com isso aí. Ele não compreende, o pastor sabe, mas ele não vai dizer, porque senão você vai entender a graça, a igreja vai ficar vazia, a igreja, e o pastor vai ficar desempregado. João está dizendo para os judeus, se afirmamos, afirmamos, grupo de pessoas local, João está dizendo para um grupo de judeus que estamos na época sem pecado, enganamos-nos a nós, grupo de pessoas, a nós mesmos, meu irmão. E a verdade não está em nós, não nós. Ou seja, aquele judeu da época que dizia, João, eu não sou pecador. João disse, você está mentindo. Porque era impossível não transgredir uma das 613 leis da Torá. João está dizendo que aquele que diz que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo, ei, você é mentiroso. Aí o pastor traz por dia de hoje, para refutar que nós não somos mais pecadores. Já nascemos sem pecado. Não é que nós não somos mais, nós nunca fomos. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude perfeita e completa.
Quando é que o pastor vai ensinar isso a você? Nunca. Hebreus 9, 26. Ó, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo habitável de Israel. Mas agora, Paulo está dizendo, no fim dos tempos, nos últimos dias, Paulo está dizendo aí que já, essa época já era o fim dos tempos. Ó. Ele apareceu uma vez por todas, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Quantas vezes? Uma vez por todas. No fim dos tempos, nos últimos dias, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mas claro que isso é impossível. Então o sistema religioso tem interesse que você acredite que você é pecador. Quando você acredita que é pecador, você está na mão dos caras. Quando é que o pastor vai dizer isso? Repito, se ele disser, ele perde você. Vai ser menos um dizimista, menos um ofertante, e mais nunca você coloca seus pés nesse alçapão aí. Terceira mentira. Mundo, terra na Bíblia é planeta Terra. Isso é outra mentira. Repito, enquanto o evangélico acreditar que mundo e terra na Bíblia é planeta, vai continuar sendo enganado. Mundo de Israel, terra de Israel. Claro que no Salmo lá está se referindo ao universo, as maravilhas que Deus fez no planeta Terra, foi criado por ele. Mas ali, na época de Jesus, de Paulo, até no Antigo Pacto, os profetas, as profecias foram para a terra de Israel, para o mundo de Israel, que era um mundo habitável, que foi a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Ó, Romanos 11, 26, 27, Paulo fala, e assim todo o Israel, Paulo falando, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Como está escrito, aí Paulo vai lá para o Antigo Pacto, para o profeta messiânico Isaías e diz, ó, Isaías 59, 20, Paulo repete, ó, virá de Sião, o Redentor que desviará de Jacó, de Israel, a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados, viu aí? Removerei, removerei o pecado desta terra num único dia. E aqui Paulo está dizendo, ó, e esta é a minha aliança com eles de Israel, quando eu, de novo, ó, remover, tirar os seus pecados. Pecado de quem? De Israel. Aqui eu repeti, ó, e removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? João 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ezequiel 12, a partir do 21. Olha só, que palavra que diz que realmente mundo é mundo de Israel. Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Qual o provérbio? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Deus disse, ei, esse provérbio aí vai acabar. Não tem esse negócio aí que não se cumpra a profecia. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio. Que provérbio? Dizer aí que prolongarei, ó, provérbio que diz, vos tendes de Israel, prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia de maneira nenhuma. Eu vou cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de muitas profecias. E o cumprimento de quê? De toda a profecia, gente. Por isso que eu digo, não existe mais pastores e muito menos profetas. Assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel, do provérbio. Muito pelo contrário, vão dizer, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Você viu aí que não existe mais profetas, não existe mais profecias. Pode ficar certo, quando você ouvir, eis que te diga, assim diz o Senhor, é aquele bonequinho, um papalego, bibite, cai fora que vai vir profetada. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel.
porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Você vê que tudo para Israel. Marcos 16, 15 a 18, olha só, e disse-lhe, ide por todo o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Pregai o evangelho. Que evangelho, meu irmão, minha irmã é evangélico aí? Paulo não tinha sido levantado, era o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, aqui os profetas profetizaram. Gálatas 2,7, Paulo diz, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Então, quando Jesus disse aí, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura de Israel. Que evangelho? O evangelho da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Pedro pregou em Pentecoste, 3.000 judeus creram, foram salvos da grande tribulação do ano 70. Aí o sistema religioso, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. É um Jesusinho, né? Que precisa de mim e você para ganhar almas para ele. É o mesmo Deusinho da religião graça que está aí, que tem uma carne que está frustrando os planos dele. Não, Deus é soberano no mundo espiritual, mas no mundo físico não. Tem a carne que é a toda poderosa, a soberana carne. Interessante, né? Quando alguém mata uma outra pessoa, isso é a carne? Não, isso é o mundo espiritual, porque não está matando a pessoa, ou seja, afetou o mundo espiritual, porque o espírito está sendo arrebatado. Aí a religião chamada graça diz que isso aí é obra da carne. Ele não entende que quando Paulo fala obras da carne, são as obras da lei da época. Hoje a maldade é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Tanto é que quando a pessoa mata a outra, está afetando o mundo espiritual. Você vê? E essa religião chamada graça, essa religião corrupta que está aí no nosso meio, Deus é soberano no mundo espiritual e no mundo físico não é. Como é que uma pessoa fala uma heresia dessa? E o que é pior, como é que alguém acredita nisso? Quer dizer que quando alguém mata a outra, isso é uma obra da carne. Não, é obra espiritual, porque não matou? O espírito está voltando para Deus, então não é carnal, é espiritual. Ou seja, a carne é a toda poderosa, a soberana carne. Deus diz, e farei toda a minha vontade, se a carne não me desobedecer. Jó diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, se a carne não desobedecer, porque Deus fez uma carne que nem ele na causa. Como é que uma pessoa fala isso? Como é que uma pessoa acredita nisso? Então, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer com R no final, entendimento, será salvo. Batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Esse batismo aí é Efésios 5, 26. Pelo lavar da água mediante a palavra, o entendimento. Pregai o evangelho a todo. Quem crer com R no final será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê vai passar pela grande tribulação que foi no ano 70, será condenado. Você acha que os pastores não sabem disso, não é? Claro que sabem. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Interessante, né? O ateu chega para mim, por exemplo, e diz, Júlio, por que você não faz os milagres que Jesus fez? Oi, eu sou Jesus? Não, mas ele deu ordem aos seus discípulos. E eu sou discípulo de Jesus? Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas esses milagres aqui não acontecem mais hoje. Deus transformava um copo num dinossauro na época? Não, nem vai fazer hoje. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação ao poder. Se ele quiser transformar essa caneca aqui num dinossauro, ele transforma. Mas ele não vai fazer isso. Então, quando diz isso aqui, e estes sinais seguirão aos que creem. Na época, em meu nome, expulsarão os demônios. Está dizendo o quê? Para os discípulos. Em meu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Nós não somos Jesus, nem somos discípulos de Jesus. Falarão novas línguas.
E que em línguas, idiomas, não tem nada de terra decanta ali para na chulipa. Isso é mentira para tirar dinheiro das pessoas. Impressionar. Nossa, esse meu pastor é assim com Deus. Ele entra marchando. Ele vai para um monte todo final de semana e ele fala terra decanta lipa na chulipa. E ele ainda diz, eu sou do movimento. Eu sou canelinha de fogo. Isso é mentira para impressionar, para tirar dinheiro de você. Então, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Não existe mais ações de demônios, eu tenho falado isso. Está lá em 1 Samuel 16, 15 e 16. E o espírito maligno, vindo da parte de Deus, entrou em Saul. Espírito maligno, vindo da parte de Deus, não é de Satanás, não. Os discípulos, os seguidores de Saul, os empregados, disseram, há um espírito maligno, vindo da parte de Deus, te atormentando, Saul. Hoje não existe mais, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou é carne, ou é um cachezinho que vai receber no final do culto. Não existe mais isso. Então, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso foi para a época, não é para os dias de hoje. Imporão, meus discípulos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não existe isso mais nos dias de hoje. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Mas isso aqui foi poderes que ele deu para os seus discípulos. Claro que hoje ele cura, ele pode usar um comprimido, uma cirurgia e curar. Ele continua. Agora, com relação a isso aqui, não existe mais. O sol não vai mais retroceder, não vai cair mais cordonizes do céu, não vai ser aberto mais um mar, como ele fez antigamente. Tudo isso foi para a época, para Israel, para o seu povo, não mais para hoje. Mas ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele agia de acordo com a época e com o seu povo. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês. A vocês. Vocês quem? Este testemunho concernente às igrejas. O livro do Apocalipse. Que igrejas? As 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Escreve no livro e vê que você vê e envia a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Aí o pastor diz que estamos na época de Laodiceia, porque foi a última que João escreveu e os evangélicos acreditam nessa mentira. Viu? A vocês. Então, ó, esse é o tema da mensagem. 3 mentiras que enganam nossos amados irmãos evangélicos. Primeira mentira, que a Bíblia é um livro profético. É mentira. A Bíblia é um livro histórico, mas nunca que os pastores vão falar isso para você. Nunca. Eles nunca vão falar isso. Se você entender isso aqui, que a Bíblia não é mais profética, é histórica, mas nunca você coloca seus pés nesses alçapões aí. A Bíblia é um livro histórico e é através desse livro histórico aqui que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo. Glória a Deus por isso. Mas é histórico, não é mais profético. Segunda mentira, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Isso é uma heresia que tira dinheiro muito dos eleitos de Deus aí. Essa é a terceira mentira. Segunda mentira. A terceira mentira é mundo. Terra na Bíblia, é planeta Terra. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo, terra na Bíblia é mundo, planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel. Por isso que tudo foi para Israel e tudo isso já aconteceu. Tá certo? Deixa eu fazer aqui uma saudação. Hoje é domingo, dia 27 de agosto. Hoje é o dia do corretor de imóveis. Todos sabem aqui que eu sou corretor desde 87. Né? 36 anos nessa profissão maravilhosa, muitas vezes ingrata. Mas eu acho o corretor de imóveis um realizador de sonhos. Então eu quero aqui dedicar essa saudação a todos os corretores de imóveis e quero me estender também a todos os trabalhadores. Nós, corretores de imóveis, né? Eu costumo dizer que corretor de imóveis é um realizador de sonhos. Repito, é uma profissão muitas vezes ingrata, mas eu sou apaixonado por essa profissão. E hoje, 27 de agosto, é o dia do corretor de imóveis. Então eu quero saudar aqui todos os profissionais de imobiliárias, corretores. Vocês são realizadores de sonhos.
e eu quero aqui estender essa saudação também para todos os trabalhadores, né, aqueles que